um local de muita importância, que Contagem tem a sua história, na história de Minas, como um berço da industrialização de Minas. Hoje, com a economia diversificada, naturalmente não é mais uma cidade só industrial, mas e continua sendo uma das cidades mais importantes de Minas. Nós estamos aqui hoje, não vou falar muito tempo, que é importante aqui nós ouvirmos as palavras do nosso candidato, do nosso pré-candidato, os elogios e os agradecimentos de presença, para que eu tenha só um pouquinho de tempo para falar com vocês do que eu penso, do que eu acho e do que deve ser o nosso caminho a partir de agora. Nós temos um candidato a presidente da República. Nós temos um candidato que traz para nós, de volta, um discurso e uma esperança que a sociedade espera há muito mais tempo. Nós temos um candidato que fala e sabe onde vai mexer para fazer, porque tem experiência. Esse homem, ele não caiu do céu, ele não é um salvador da pátria, ele não é um Sassá no tempo. Esse homem foi prefeito, foi governador, foi deputado, foi ministro. Esse homem tem experiência. Não dá para que a gente aposte agora num aventureiro. Não existe salvador da pátria. E nós temos a obrigação de pensar antes da nossa escolha. Nós estamos aí discutindo reforma trabalhista, reforma de previdência, quem está do lado disso, quem está do lado daquilo. A reforma que nós temos que fazer é a reforma da escolha. Porque quando nós tivermos um representante do nível de Ciro Gomes na presidência da República, nós vamos fazer a melhor das reformas, que é a reforma contra esse rentismo, que é a reforma contra esses bancos, contra essa dívida cruel que o Brasil tem que pagar todo ano. O nosso PIB, que é o nosso Produto Interno Bruto, ele deixa mais de 40% só de pagamento de dívida e de juros. Previdência, 18%. Por que nós não mexemos no que está 40 e tanto e vamos mexer no 18%? A solução para o Brasil não passa por soluções pernetas, passa por uma solução estruturada, uma solução inteligente. Conversávamos hoje no carro. O Brasil precisa de deixar de ser mais realista do que o rei e se comportar como um país de primeiro mundo, e submetendo a nossa sociedade a um colonialismo. Exatamente quando a gente comentou na questão do direito patrimonial, propriedade intelectual. O Brasil é chique, o Brasil não pode imitar ninguém. O Japão fez isso, ficou rico. A Coreia fez isso, ficou rico. A China está fazendo isso, está ficando rica e está melhorando as condições da população dela. E nós aqui estamos sendo mais realistas do que o rei. Nós precisamos de um homem desse, que tem coragem, que não tem compromisso com coisa errada, que tem uma história ilibada, que tem mais que isso. Força na voz, vontade de dizer, não está morno, não está com medo, não tem que responder a interesses de terceiros, não está preso a nenhum compromisso espúrio. Esse é o candidato que nós precisamos levar para as ruas e mostrar para a sociedade o que nós queremos. Eu tenho um compromisso só para as próximas eleições. Eu devo ser novamente candidato a deputado federal, mas o meu compromisso, a minha principal luta é mudar o governo do Brasil. E mudando o governo do Brasil, nós temos que botar o Ciro Gomes na presidência da República. O nosso regime é esse, é presidencialista, não é? Então nós vamos botar o cara mais importante na posição mais importante. É o único jeito da gente fazer mudança. E o PDT vai ser protagonista. O PDT não vai ser subsidiário de ninguém. O PDT não vai ficar como um apêndice pendurado em ninguém. Dessa vez, quem vai contar a história somos nós. E eu espero que Contagem faça a partir daqui, dessa convenção, uma mudança aqui, para que nós façamos o Ciro Gomes, o candidato mais votado de Contagem, das outras cidades do entorno. Aqui tem diversos companheiros de diversas cidades, vereadores, pessoas importantes que já disputaram eleições. Nós queremos fazer isso, multiplicar essa vontade, multiplicar esse objetivo. Está na hora de fazer. E eu acho que aqui a gente começa uma caminhada aqui na Grande BH. Amanhã nós vamos estar em Belo Horizonte, amanhã à tarde nós vamos estar em Governador Valadares, domingo de manhã estamos em Montes Claros.
A nossa peregrinação por Minas começou. Minas tem que dar a vitória a Ciro Gomes em 2018 para presidente da República. E aqui os convencionais, as pessoas daqui, moçada, vamos trabalhar junto, vamos unir, vamos fazer uma força para que nós não nos separemos, vamos fazer uma convenção bonita, vamos construir uma sociedade para Contagem também. Vamos construir uma sociedade de amigos, de pessoas que brigam, discutem, mas que no final se estejam todos no mesmo lado, na mesma causa, na mesma posição. É isso que nós vamos fazer na política. Um grande abraço para todos, boa convenção. E agora, ouçam quem a gente veio ouvir. Um grande abraço. É isso aí. Cadê o pessoal em cima? Tá animado ainda? É. Que bom. Já conosco aqui, Irineu Inácio, professor Irineu, o nosso vereador com muito carinho. Ô, gente, cadê o pessoal lá nas praças que veio aí com muito carinho? Levanta aí! Manda um alô para todo mundo. Pessoal aqui de baixo também, olha só. Quero agradecer a todos vocês que vieram. O nosso muito obrigado. Atenção, organização D1, organização C4, por favor. Organização D1, organização C4, por favor. Ouviremos neste momento o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Boa noite, companheiras e companheiros. Tá muito fácil, vocês estão desanimados. O dia nem começou. Boa noite. Melhorou um pouquinho, Companheiros e companheiras, eu penso que a gente está caminhando algum ano, já tem um ano, companheiro e amigo Mário Ed, que nós estamos caminhando pelo Brasil. E nós não estamos caminhando apenas para mostrar as canjicas, como falava Leonel Brizola, para mostrar os dentes. Não é só para sorrir, não é só pelo privilégio de conviver, não é só para pegar essa energia gostosa que tem aqui, essa maravilhosa cidade de Contagem. Não é só para a gente organizar o partido, que é fundamental como instrumento do processo democrático. É vir a Minas e dizer algo: sem Minas não há Brasil. Sem Minas não há Brasil. Por que eu falo e falo alto isso? Minas já foi uma construção da natureza diferenciada. O arquiteto do universo, Deus, Oxalá, o nome que qualquer religação queira dar com essa fonte de amor, construiu Minas entre montanhas para protegê-la da invasão inimiga. Fez dessas montanhas a proteção natural para que Minas surgisse o povo mais capaz de fazer a sua própria libertação. A história do Brasil, a história da libertação brasileira começou com Tiradentes, aqui em Ouro Preto, nas nossas Minas Gerais. O Brasil deve a história mais bela, a sua página de bronze, a Tiradentes. E saibam os companheiros e companheiras, a época do Império Português aqui, da coroa portuguesa, Tiradentes era considerado traidor da coroa. Tiradentes foi morto, esquartejado, parte do seu corpo chegou lá em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, para mostrar a coroa, os poderosos, como exemplo para que ninguém ousasse invadir, revoltar-se, querer tirar a coroa portuguesa do comando da nossa futura nação, que começou nos primórdios de Tiradentes. Pois aqui nessa Minas, essa Minas criada por Deus, com as montanhas que a protegem, Tiradentes morreu com um traidor. E olha o que é a sociedade, olha o que é a humanidade. Séculos depois, a sociedade foi descobrir que Tiradentes era herói, que o traidor era Silvério Reis, o primeiro delator na República Brasileira. Primeiro delator, Silvério Reis, vendeu a informação da preparação da insurreição, da Inconfidência Mineira, a coroa, em troca de um punhado de terra, em troca de um título da coroa e de um
Silva Xavier. Não é por acaso que a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente que sabe que o povo tem que saber a sua própria história para ter direito a um bom futuro. Não foi fácil, meu amigo Mário Erige, companheira, guerreira, leal, guerreira, mãe, Ciro e Soares, orgulho do PDT, orgulho do PDT, amiga, corajosa companheira. Nós não estamos num momento fácil. O momento é de decepção, de amargura, desemprego, salários aviltados, um governo desgraçado desse traidor da nação que até o nosso território quer entregar para os estrangeiros. Até o nosso território quer entregar para os estrangeiros. Roubam o dinheiro do povo, roubam a previdência, dão isenção para as grandes empresas e quer que o trabalhador e aposentado só se aposente depois de morto. Abra mão ao seu Michel da sua aposentadoria conquistada aos 48 anos para dizer ao povo brasileiro que tem legitimidade de pedir que ele se aposente com uma idade maior. Tenha vergonha na cara para respeitar o povo brasileiro. Esse momento difícil que a gente vive tem que se ter coragem, tem que se ter ousadia, tem que se construir o único instrumento que se pode ajudar a transformar a nação com toda a campanha difamatória. Todos nós da política, quando vamos na rua, já olham pra gente com acusação de ladrão. Todos nós já começamos invertendo o processo constitucional e jurídico. Nós, em vez de dizermos que somos inocentes até se prove o contrário, temos que provar que somos inocentes, porque já somos ladrão ao definir a nossa posição política. Nesse momento é que se tem coragem de enfrentar esse processo. Ninguém vai calar a história desse partido. Esse PDT que vocês estão aqui hoje vai fazer parte de uma história que um dia o filho de vocês, o neto de vocês, vai dizer: mamãe, a senhora estava, papai, o senhor estava, meu tio, meu avô, em Contagem no dia que o presidente da República, Ciro Gomes, começou a sua caminhada. Vocês vão ver. Vocês verão. E Minas, a história de Minas é a história de um povo que em silêncio vai para a vanguarda. A história de Minas é de um povo que no sofrimento da dor, em vez de berrar, trabalha para construir o seu futuro. Em vez de gritar, luta para calçar o sapato da humildade e vencer a estrada desse país gigantesco chamado Minas Gerais. Seu estado-país. Nós, do PDT, companheiro Mário, meu presidente João, meu vereador Ivaí, meu vereador Washington, Wellington, é que Washington é um grande craque do meu Fluminense que eu nunca esqueço. Nós do PDT estamos chamando vocês para um desafio. Trazer a candidatura do Ciro Gomes não é trazer ninguém arrumadinho, embromadinho, filhinho de papai e mamãe para falar bonitinho, para chegar na presidência da República e depois virar as costas para o povo brasileiro. Nós não queremos isso para o nosso povo. Nós queremos um candidato que tenha coragem de botar um dedo na ferida. No nosso governo, nenhum direito do trabalhador será tocado, porque não terá espaço para isso e não terão coragem de fazê-lo sob a presidência de Ciro Gomes. Ninguém ousará em falar de reforma da Previdência sem antes pegar e fazer a reforma dos juízes que ganham uma fortuna, do parlamento que ganha muito, do executivo que ganha muito, botando o povo assalariado com o salário mínimo a pagar a corrupção que existe aí. Ninguém ousará fazer isso, porque o Ciro quer essa cara, a cara da coragem do povo brasileiro, a cara de quem está querendo fazer um enfrentamento na política, a cara de quem não tem rabo preso, de quem tem coragem, de quem tem ousadia e principalmente quem tem experiência. Ele não está fugindo por acaso. Brizola em vida, eu estou com ele como candidato a presidente nas eleições de 2002. Nós já fizemos a campanha desse cabo da peste que veio do Ceará e se transformou no ídolo nacional. Nós conhecemos a sua origem. Quando falam que o Ciro fala demais, o Ciro exagera. Eu digo, numa sociedade tão injustiçada,
numa sociedade com tanta miséria, se a gente não tiver coragem de berrar contra isso, quem terá? Ciro, eu agradeço por você estar com a gente. Eu agradeço por você ter essa coragem de colocar o seu nome à disposição do povo brasileiro. Esse partido não te faltará. Este partido tem uma história que começa lá atrás com Getúlio Vargas, que agora, ontem, 24 de agosto, já estava em Porto Alegre, homenageando a Carta do Testamento. Esse partido vem de Alberto Pasqualini, o maior pensador da história brasileira, sobre o papel do trabalho como supremacia sobre o capital. Dizia Pasqualini: o capital nada mais é do que o trabalho acumulado. É o trabalho que gera o capital, é o trabalho que dá dignidade, é o trabalho que dá autoestima. O capital tem que ser um instrumento para trazer a felicidade do trabalhador. O capital jamais pode escravizar o trabalhador e fazer dele um mero boneco na mão do sistema financeiro corrupto, do sistema financeiro que sangra a economia nacional com as maiores taxas de juros do planeta. Quando nós encontramos o Ciro, nós encontramos a voz da esperança. Quando nós encontramos o Ciro, nós encontramos a coragem que está precisando do Brasil. Quando nós encontramos o Ciro, nós encontramos uma ligação com Minas para dizer ao povo brasileiro: nós estamos cansados de Silvério de Reis, nós queremos gritar alto ao Brasil: Ciro, seja o nosso novo Tiradentes. É isso, nosso muito obrigado a todos mais uma vez que vieram fazer parte dessa grande festa. É isso aí. Vamos lá, todo mundo junto aí, preparado para chamar ele? Ele que veio aqui em Contagem. É a força do Brasil, é a mudança com certeza. Eu quero ouvir agora com vocês, convidando para as suas palavras: trabalho, Brasil, força, mudança, energia, vontade de ver o Brasil cada dia melhor. Brasil, pra frente! Ciro, presidente! Vamos lá! A energia de um homem que vem crescendo e com certeza tem um trabalho. E a partir de agora, na chamada do povo, e a cada dia essa energia, eu quero ver crescendo ainda muito mais. Ele, o futuro presidente da República, Ciro Gomes! Meus irmãos, minhas irmãs, gente querida, brasileiros das Minas Gerais, meus irmãos, minhas irmãs, gente querida da grande Contagem. Haverá uma hora em que nós vamos andar aí na rua, abordar o nosso povo, procurar ser simpático, procurar ganhar a simpatia, o carinho e o apoio do povo para essa grave empreitada de mudar o Brasil. Por agora, falta ainda mais de um ano, nós precisamos conversar um pouco sobre a situação do nosso país. Porque não adianta escolher Chico, Manel, Rita ou Maria. Qualquer um, Chico, Manel, João, Rita ou Maria, pode ser presidente do Brasil, se o povo assim entender que deve. É assim que deve ser numa democracia. Porém, se nós não permitirmos que o povo brasileiro compreenda o que está acontecendo com a nossa sociedade, entenda o que está acontecendo com a nossa economia, compreenda como é que nós chegamos a esse ponto em que parece que a política apodreceu, quase sem exceção, nós vamos condenar o Brasil a alimentar uma ilusão, e no dia seguinte da eleição a crise vai estar mais grave e deixaremos no povo a descrença final na democracia e a amargura na boca da decepção. No momento em que a comunidade pedetista, a nossa família pedetista se reúne em Contagem, uma das cidades mais importantes do Brasil, amanheceram hoje, neste dia alegre para nosso encontro, 14 milhões
de brasileiros sadios por trabalho, desempregados. Neste dia em que nós nos reunimos, e eu tenho muita alegria, muita gratidão pelas expressões generosas de todos vocês e de cada um, e de logo eu quero agradecer, 10 milhões de brasileiros passaram o dia humilhados ao sol e à chuva, correndo do rapa, da repressão, nas ruas das cidades, tentando levar alguma coisa para casa, para fugir da ronda da violência aberta, vulgarizada, que quase como um genocídio mata nossos jovens, especialmente os jovens pobres, negros, caboclos, dos bairros menos abastados das cidades brasileiras. Passou-se o dia hoje, e aqui e ali com melhor condição, mas por média o povo brasileiro tem muito medo de adoecer e precisar de uma emergência, de um hospital público, porque que toma notícia pela televisão é uma desgraça que parece não ter fim e que pode piorar a cada dia. Eu não consigo deixar a minha alegria de confraternizar com meus companheiros e companheiras do PDT, tirar da minha cabeça e do meu coração o sentido moral superior de nós estarmos aqui reunidos. Com Carlos Lupe, esse amigo irmão que a vida me deu e que era o braço direito do grande governador e meu amigo Leonel de Moura Brizola, e que hoje nos guia para essa tarefa sonhadora, mas perfeitamente praticável, de unir o povo brasileiro numa grande mudança. Aqui está um velho amigo de longa data, jovem que seja, o deputado Mário Ediger. Meu amigo, não é possível a gente se encontrar sem começar a trocar brincadeiras, piadas, gracejos. Tal é a afeição para além do respeito e da amizade que temos. Tudo isso me alegra. Hoje eu encontrei os nossos vereadores e eu quero agradecer essas faixas espontâneas espalhadas pelo povo, né, de Contagem pela cidade. Nosso vereador simpático, Joaí Soalheiro, que me pediu, me lembrou aquilo que não precisava lembrar, de que toda obra humana é uma concessão do Pai, nosso Senhor, nosso Deus, e é que é o secretário executivo para assuntos municipais do PDT, encontrar o professor João Guedes, que todo mundo refere como esse exemplo paradigmático, ele também um homem de fé, que me lembrou a necessidade de nos reunirmos em nome de Deus, do Dr. Wellington, nosso dublê de médico ortopedista, que conserta aí os braços quebrados da meninada e os tornozelos quebrados dos grandes jogadores de futebol das Minas Gerais, nosso Dr. Wellington Lame, da Mônica Messias, em cujo nome abraço todas as mulheres mineiras, brasileiras de valor, dessa companheira, amiga e irmã, que todas as vezes me ajuda a entrar nas Minas Gerais, com a sua delicadeza, com a sua hospitalidade, a Cília Soalheiro, muito obrigado, é sempre muito feliz, mas cumprimento também, muito honrado por a presença de companheiros que, não sendo da nossa agremiação partidária, nos enchem de honra e alegria pela sua presença. Não posso mencionar todos, mas quero citar o deputado Ricardo Faria, que é secretário de Estado do Turismo. Quero cumprimentar esse velho, querido amigo, Tilden Santiago, ex-ministro. É uma alegria grande revê-lo. Quero cumprimentar o Carlinhos Moura, jovem que seja, meu velho, querido amigo e companheiro. Enfim, acho que por aqui saúdo todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas, como se fazia antigamente. Mas vejam bem, esse quadro, né, 14 milhões de desempregados, 10 milhões de pessoas empurradas por biscate, a violência campeã da impotência da autoridade e do Estado Nacional de Direito, a compreensão do povo da dificuldade com a saúde, tudo isso faz com que o nosso povo olhe para a política. Porque por mais que a gente tenha raiva, nojo, e não faltam razões para isso, o ser humano não arranjou outro jeito de resolver os problemas comunitários, os problemas coletivos. Não há outro jeito. Se houvesse um computador, se houvesse uma máquina, se houvesse um tipo de engenharia qualquer que pudesse substituir isso, até o povo podia optar. Mas nem nos países mais ricos do mundo, mais educados do mundo, mais sem problema do mundo, não deram conta de inventar outro jeito de resolver os problemas coletivos. Só a danada da política é que é capaz de fazer isso, ou não faz. Isso então, olhando o povo para a política, o que é a notícia que vem, isso é o que mais me preocupa hoje, meu companheiro, minha companheira,
militantes que estão aqui conosco hoje. Olhando para a política, o que o nosso povo tem é a sensação desagradável que desse mato não sai coelho. Afinal de contas, não é brinquedo para milhões de desempregados, milhões de sofridos, humilhados, assustados, porque quem tem emprego está com medo de perder. E chegar em casa no fim do dia de trabalho, de humilhação, batendo de porta em porta, atrás de um emprego, ligar a televisão, e por aí dia sim, o outro também. Lá vem a notícia infame, mal cheirosa, da roubalheira, do privilégio, da mentira, da votação dos homens que foram eleitos pelo povo, todo dia, achando um jeito de prejudicar. Se for mais pobre, mais perseguido. Se for mais idoso, aposentado, mais violentamente perseguido. Essa gente não tem coração, essa gente não tem entranhas, essa gente, se Deus há no céu, como eu tenho fé, há de pagar e pagará muito caro quando Deus apurar as responsabilidades e as culpas. Por agora, companheirada, o que nos resta é tentar abordar o nosso povo, entender a revolta do nosso povo, entender a decepção do nosso povo, compreender que não faltam razões para o nosso povo desdenhar da política, generalizar a impressão ruim da política. É preciso que nós tenhamos humildade. E o que resolve isso não é conversa fiada. O que resolve isso é exemplo e projeto. Projeto para que a gente não vote mais em Chico, Manel, Maria ou Rita, mas vote nas ideias, nas propostas que sejam coerentes com o tamanho do problema. Porque diante de problemas desse tamanho, dessa complexidade, não faltam politiqueiros salafrários se apresentando como não político para enganar a população e a golpes de frase feita resolver problemas gravíssimos, como se isso fosse fácil, como se isso fosse simples, como se isso tivesse ao alcance de quem quer que possa e só ele é capaz de fazer. Isso é mentira. E a mentira é o pior dos insultos que pode se fazer a uma nação que sofre o que nosso povo está sofrendo. Portanto, apropriem as ideias que nós vamos discutir. Eu não vou lhes cansar com a proposta de um novo desenho de desenvolvimento assentado na reindustrialização do país. Não cansarei vocês com os detalhes de como é que nós tiraremos o Brasil dessa falência que atinge em cheio Minas Gerais. Um estado de uma economia rica, um estado de um povo trabalhador, um estado que tem confinâncias com praticamente todo o Brasil, que se resume aqui. Há um Nordeste em Minas Gerais, quando a gente chega no Vale do Jequitinhonha e no Mucuri. Há um Sudeste rico e poderoso, quando se aproxima do Triângulo Mineiro, ali Uberlândia, Uberaba, Araguari. Há um Rio de Janeiro em Minas Gerais, quando você se aproxima do entorno de Juiz de Fora. Há um Centro-Oeste em Minas Gerais, quando você vai para Macaé e outras regiões, Muriaé e outras regiões, Macaé no Rio, Muriaé, enfim, Caratinga, essas coisas todas que eu já conheço. Como é que se explica, mineiro querido, como é que se explica que um estado como este, de um agente de tanto valor, de uma economia que produz a maior parte da mineração brasileira, de uma economia que tem uma presença fundamental no agronegócio, de uma economia que produz o melhor café do mundo, ali na região do Triângulo, de uma economia que tem uma portentosa base industrial em diversas áreas, mas aquela que é mais enriquecedora, a indústria automobilística. Como é que se explica que um estado que atrai milhões de pessoas do mundo inteiro, pelas suas belezas, pela sua cultura, pela sua geografia, quem não admira a Serra do Cipó? Quem não se emociona andando pelas ruas de Ouro Preto, da velha São João del Rei, de Diamantina, de Ouro Branco, lugares que eu conheço e admiro e quero bem? Como é que se explica que um estado assim, como Minas Gerais esteja aí posto com um governador decente, bem intencionado, homem correto, como é o governador Pimentel, posto de joelho, com dificuldades para pagar em dia os funcionários, com dificuldade para honrar as dívidas, com dificuldade para fazer os investimentos inadiáveis que a sociedade mineira precisa. E isso não é a fatalidade em Minas Gerais. Estamos vindo eu mais o Lupe do Rio Grande do Sul.
O Rio Grande do Sul, outro estado portentoso do Brasil, com indústria diversificada no eixo Caxias do Sul, Porto Alegre, com uma agricultura extraordinariamente capaz do arroz, ali na região das Missões. O Rio Grande do Sul não dá conta de pagar os funcionários faz mais de ano e meio. Está picando o salário dos funcionários que não recebem o 13º. E o Ceará, o estado pobre do Nordeste, de onde eu venho, faz mais de 30 anos que ninguém ouve falar em atraso de pagamento, falar em não reajustar salário de funcionário, falar em não pagar salário em dia. Se é o mesmo Brasil, se é o mesmo Cruzeiro do Sul que abençoa o nosso céu, se é o mesmo chão, embora lá seja um chão castigado pela seca e pelas pedras do semiárido, como é que se explica, se não pela política? Destruíram as contas de Minas Gerais para destruir a participação de Minas Gerais na luta brasileira. Destruíram as contas do Rio Grande do Sul para destruir a importância do Rio Grande do Sul no equilíbrio da política brasileira. Foram esses dois estados que lideraram a formação do Brasil moderno na Revolução de 30. Antônio Carlos de Andrade em Minas Gerais, Getúlio Vargas no Rio Grande do Sul, fundaram o Brasil moderno, dando direito de voto às mulheres, criando o voto secreto, fundando a industrialização do país, desenhando o Brasil de Eletrobras, de Telebrás, de Petrobras, e nós não tínhamos nada, e foi a política que resolveu isso. Não duvidem, mineiros, meus irmãos brasileiros, é isso o que o Brasil pede de nós hoje, não pede menos. Pede que estejamos à altura dos revolucionários de 30. Temos que espancar do Brasil os maus brasileiros, apátridas, traidores, que agora, mostrando o despudor com que tange de forma ilegítima, sem o voto do povo, a nossa governança, revogaram por decreto. Esse canalha que assumiu a presidência da República revogou por decreto, sem consultar ninguém, uma reserva ambiental e indígena, prenhe de minerais sensíveis, do tamanho do Espírito Santo, do tamanho da Dinamarca, que é um país do mundo, liberou a exploração dos interesses estrangeiros. Não há outra palavra para chamar um homem que, indo à presidência da República, é o primeiro presidente do Brasil processado por corrupção pelo Ministério Público Federal. Não há outra palavra. Não há outra palavra. Sabe o que esse cidadão resolveu fazer? Sem consultar ninguém, resolveu convidar os militares americanos para fazer manobras militares conjuntas com o exército brasileiro em plena Amazônia, na fronteira com a Venezuela. Por que isso? Para que isso? Quem pediu isso? A quem serve trazer tropas estrangeiras para orientarem-se no território nacional em ambiente sensível e estratégico? Vejam o tamanho do desafio, brasileiros. Nós não podemos desanimar. É preciso transformar toda esta avassaladora onda que deprime o nosso povo, que decepciona o nosso povo, em revolta, em luta, em força, em unidade nacional. E é isso que o Lupe quer dizer com reverenciar Tiradentes e espancar e cuspir na memória de traidores, que outrora era o Joaquim Silvério dos Reis, hoje é Michel Temer e sua quadrilha. Quadrilha de salteadores. E é isso, a isso é que eu me proponho. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um filho de modestos funcionários públicos, educado a maior parte da minha vida na escola pública do interior do Nordeste. Não foi ninguém que me ensinou o que era fome. Eu vi no meu crescer sem passar fome, porque meus pais se sacrificaram e conseguiram me educar. Mas eu considero deserção, imoral, um homem que possa ajudar, uma mulher que possa colaborar para chamar o país de volta a se reconciliar com o seu futuro, desertar da luta. É isso que vim pedir a vocês. Preciso de Minas Gerais para ajudar o Brasil. Muito obrigado a todos. Mais palmas aí, gente! Mais palmas! Eu não quero ver todo mundo segura aí que agora vem a festa!